Então a gente chegou no final do, do que eu pretendia apresentar no livro, né? Esse livro ele tem muita coisa, na verdade, o livro Como Meditar, da Kathleen MacDonald. Só que eu acho que agora, muito do que está no livro são coisas para vocês tentarem praticar em casa, são coisas muito parecidas com outras coisas que a gente já vem estudando, já vem fazendo aqui. Na verdade, a gente até atrasou um pouquinho, né? E aí foi mais uma questão minha, não foi culpa de vocês nem nada. A gente está até um pouquinho atrasado com o cronograma que eu tinha planejado. Mas então, vamos fechar aqui hoje, nos voltando para Jetson Kappa. A Kathleen MacDonald, essa monja, ela é da escola Gelugpa. A escola Gelugpa que foi fundada por Jetson Kappa e a escola que vai dar a grande ênfase no Lamrim, na senda gradual ou graduada, a escola que vai enfatizar bastante a importância dessa base ético-filosófica do Mahayana. É a escola que surge lá nos finais do século XIV, início do século XV. Jetson Kappa é considerado o grande reformador do Dharma no Tibete. Então, hoje eu trouxe esse texto, que é um texto mais exortativo, mais meditativo. Então, vou ler algumas passagens, vou comentar. Se houver tempo, eu acredito que haverá tempo, a gente pode conversar mais também sobre o estudo desse livro, né, ao longo dessas últimas semanas. Acho que foram quase uns 2 meses nesse livro, ou até mais. Então, esse poema que está disponível no livro, eu até dei a página, eu estou sem o meu exemplar aqui, acho que está lá na página 140 e alguma coisa, que começa, né? São várias páginas. Eu traduzi diferente. Eu peguei outras versões que eu tive, que eu tenho, e eu traduzi o título de uma forma diferente. Eu traduzi como o alicerce da virtude, que muitas vezes ele é traduzido também como a base da boa conduta. Eu acho que na minha edição do livro tá como uma prece para a boa conduta, alguma coisa assim. Mas aqui o Tsongkhapa ele vai resumir a atitude Mahayana. E nessa linguagem poética e exortativa é algo para nos auxiliar na prática da meditação. Então, por isso que eu coloquei o alicerce da virtude, o fundamento da virtude, o fundamento de uma conduta virtuosa, de uma vida, um estilo de vida mahayana, um estilo de vida budista. Então, vamos começar com o texto, e aí mais adiante hoje teremos, claro, uma prática meditativa. A base de todas as boas qualidades é o guru bondoso e perfeito. Seguir o guru corretamente é a raiz do caminho. Por eu enxergar isso claramente e me esforçar muito, por favor, abençoe-me para que eu possa confiar no guru com grande respeito. Então, aqui quando ele fala que essa base é o guru bondoso e perfeito, eu acho que a gente tem uma ideia de que ele está falando aqui. Ele está falando do Buda. Tsongkhapa teve os seus gurus. Obviamente, ele não foi um guru direto do Buda. Na vida de Tsongkhapa, o Buda não estava mais atuando, encarnado no planeta. Tsongkhapa tem uma linhagem de gurus e alguns gurus que vão ser muito importantes para ele, da escola Sakya, por exemplo, que precede a escola Gelugpa. Mas aqui ele se refere ao Buda. E aqui a gente entra no tema da Guru Yoga. E o que que é a Guru Yoga? A Guru Yoga é a busca de uma conexão sutil com o guru. E aí você tem que saber que guru é esse, porque você visualiza um guru que pode ser o próprio Buda ou pode ser outro guru. Nós vimos um pouco disso na reunião passada, que ela até sugere no livro, a Kathleen MacDonald, ela sugere até para quem for cristão, quem tiver uma afinidade com Jesus, com Maria, pode fazer uma Guru Yoga para esses personagens também. Mas você tem que saber que guru é esse, se é de um caminho idôneo, aí tem que ativar o discernimento. Na dúvida, visualiza o Buda ou o próprio Tsongkhapa. Tem que saber se é um guru que teve realizações.
Alguém que realmente alcançou um estado avançado, que é um bodhisattva, de fato, um nobre bodhisattva, um Arya bodhisattva. O que eu quero dizer aqui é que uma Guru Yoga, para ser bem feita, você tem que saber se esse ser, esse homem ou mulher para o qual você está se voltando, é realmente alguém que já se libertou do samsara. Porque senão você vai criar uma conexão sutil com alguém que ainda está cheio de perturbações, que talvez possa saber mais do que você, mas espiritualmente ainda não alcançou realmente um estado mais elevado. E é alguém então que pode acabar caindo. Sempre há o risco de cair, enquanto não há a libertação de fato, enquanto a pessoa estiver no samsara, nessa longa senda budista, né, no caminho dos chamados bhumis, esse caminho de 10 iniciações, a pessoa, até uma determinada iniciação, ela pode cair ainda. E aí é complicado, como que a gente, né, que nem está nesse caminho, de fato ainda, somos buscadores, como que a gente vai avaliar? Aí, de novo, vem a questão do discernimento, vem a questão de ter um bom karma, para que a gente não caia em roubada também. Mas o discernimento, até porque se a gente tiver um mau karma de parecerem falsos gurus, falsos ensinamentos, para pelo menos a dúvida surgir e a gente conseguir pular fora. A dúvida ela pode ser um klesha, mas também ela pode ser algo positivo, né? O questionamento. Então, a base de todas as boas qualidades é o guru bondoso e perfeito. Vamos imaginar então alguém que alcançou um estado de perfeita sabedoria e perfeita compaixão, como um Buda. E seguir o guru corretamente é a raiz do caminho, no sentido de buscar seguir a prescrição do médico. O Shantideva ele fala muito isso no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. O Buda ele é como um médico, o Dharma é a receita do remédio. O Dharma ele é o próprio remédio, ele é o antídoto, mas o ensinamento ele só se torna um remédio quando é praticado. O que o guru apresenta é a receita, é como aplicar esse remédio, esse antídoto. Então, seguir o guru corretamente nesse caminho, de seguir as prescrições médicas, seguir a receita médica. E por eu enxergar isso claramente, me esforçar muito, né, alguém que vive então para beber dessa medicina, desse néctar, e assim se tornar um médico também no futuro, se tornar um enfermeiro dos seres, um bodhisattva, essa pessoa então ela está no caminho, ela está na senda, ela tem diligência, sua vida é direcionada para isso. E é claro que, de acordo com o nível da pessoa, a gente vai dosando. O remédio em excesso, ele pode fazer mal, né? Não dá para a gente querer mudar a nossa vida instantaneamente do dia para a noite. As coisas, elas vão acontecendo, elas têm que acontecer sem pressa, na verdade, numa busca, numa senda espiritual. Até porque quem tem pressa demais é um eu que está ali afobado. Então, seguir o guru corretamente é a raiz. Seguir os ensinamentos corretamente. Segui-los de forma reta, com uma reta motivação. Principalmente, com uma reta motivação. Com discernimento. Buscando cultivar as paramitas, buscando cultivar as perfeições. Dana, Shila, Kshanti, Virya, Dhyana, Prajna, né? A generosidade, a harmonia, a paciência, a reta energia, a plena atenção. Basicamente, esse é um livro sobre a plena atenção, sobre a meditação, a prática da meditação e a sabedoria, o discernimento, sabedoria acerca da realidade. Então, é isso. É simples, na verdade. É bem simples. Difícil de aplicar, mas a receita, na verdade, ela é bem simples. Então, para que eu possa confiar, abençoe-me, para que eu possa confiar no Guru com grande respeito, que não haja a dúvida negativa em mim,
que é aquela dúvida que cai na descrença, aquela dúvida que eu começo a me perguntar, mas será que esse caminho vale a pena? Será que eu consigo? Será que esses ensinamentos realmente fazem sentido? A dúvida, ela pode ser positiva também. Eu dei o exemplo. Você vai parar num grupo estranho, ou você vê ensinamentos estranhos por aí, e bate aquele senso crítico, pela sua própria experiência. Todos aqui têm muita experiência com esses assuntos, todos aqui já leram outros assuntos de espiritualidade, etc. Alguns aqui já vêm estudando o budismo também já há alguns anos, ou outras literaturas que dialogam muito bem com o Buda Dharma. Então, de repente, vem uma dúvida. E é o poder do discernimento aí, nesse caso. A gente tem que saber diferenciar qual dúvida que é o discernimento e qual é a dúvida que é meramente um desânimo, uma descrença, meramente uma falta de convicção, naquele sentido de uma falta de fé mesmo, como se diria. De eu achar que não é possível, de eu achar que esse ensinamento, no final das contas, não vai me levar para lugar nenhum. Até faz sentido, até é bonito, não acho que seja errado, mas não vai me levar para lugar algum. Ou eu não consigo aplicar. Ou estou tentando, tentando e tentando e nada muda. Então vem outras perturbações juntos aí, vem outros kleshas, como a falta da paciência, por exemplo, porque é um processo muito longo. Esse processo de buscar viver uma vida dhármica, uma vida mahayana de fato, uma vida guiado pelas paramitas. É um processo que leva vidas. A gente pode fazer um paralelo, e eu sempre acho importante frisar, e eu sei que tem psicólogos e psicólogas aqui no grupo e nos assistindo, que o budismo não é psicoterapia. O Dharma não é uma psicoterapia. O Dharma não é psicologia. Psicologia é uma ciência moderna. Eu nem gosto muito de usar esses termos, psicologia budista. Tem questões que a pessoa vai ter que trabalhar na terapia mesmo. É claro que tem questões que ela pode tentar trabalhar de uma outra forma, né? Por uma via mística, religiosa, contemplativa, filosófica. Mas, às vezes, talvez uma terapia seja até mais objetiva para resolver determinadas questões aí da personalidade dela, em choque com alguém da família, que seja, ou algum hábito da vida dela, que talvez esteja atrapalhando muito a rotina, questões profissionais, etc. O Dharma é um caminho espiritual, e isso está além dessas questões. Mas, nesse campo da psicoterapia, eu acho que qualquer pessoa que é um psicólogo sabe que, em geral, as pessoas têm que ter paciência para resolver as suas questões. Muitas pessoas só vão resolver determinadas questões da vida delas, só vão superar determinados traumas, etc., depois de muitos anos de terapia. Do ponto de vista do Dharma, nós seguimos padrões de comportamento, sabe-se lá desde quando. Desde vidas sem início, como se diz. Tem uma palavra sânscrita que eu acho muito bonita, anadi, que é traduzida como desde tempos sem início. Essa ideia do tempo cíclico. Eu não consigo chegar ao início de tudo, de quando foi que começou esse processo, porque mesmo se eu tentar voltar para o momento em que a vida humana surge no planeta, só que pelo, pela cosmologia budista, nós existimos antes deste planeta. Nós já existimos em outras configurações, em outros universos, em outros sistemas de mundo. E se estamos no samsara hoje, estávamos no samsara há sei lá quantos kalpas, quantas eras cósmicas atrás. Então, só focando agora na vida humana. Não vamos nem tentar tratar disso aí, porque nada é dito de fato sobre isso. Só é mencionado, e não há por que especular sobre essas questões, senão a gente vai cair em viagens e loucuras aqui.
em coisas que não são budismo. Então, mas o fato é que nós estamos seguindo padrões de comportamento que se repetem vida após vida, e a gente vai colhendo os frutos kármicos disso. Alguns padrões positivos, outros negativos. Isso é que são, isso é o que é chamado de samskara. É um dos agregados que compõem o nosso senso de eu, inclusive. Samskara karma é o agregado da formação. Nós estamos em constante formação do nosso senso de personalidade, reafirmando, afirmando e reafirmando o nosso senso de eu a todo momento por meio das nossas ações de corpo, de fala e de mente. Só que há uma repetição de padrões, porque a gente busca repetir experiências, a gente busca repetir sensações. Nós nos condicionamos devido ao molde, que também é um samskara, ou que é produzido a partir do poder da ignorância, a partir do poder de avidya, a partir desse erro cognitivo de perceber a realidade. É por isso que eu falo, isso precede questões psicológicas, isso precede a personalidade. Isso, na verdade, é algo que está ligado à própria cosmologia e ao surgimento dos seres, neste plano e em outros planos em que existimos. Mas o fato é que talvez haja questões na nossa vida que nós estejamos enfrentando há mais de 1000 anos. Talvez haja questões que eu falo de dificuldade. Eu não estou falando do seu problema com seu pai, com seu amigo. Essas são questões dessa vida. Podem ter raízes lá em vidas anteriores, ok. Mas isso não é tão. E isso é algo, digamos, que até dá para resolver. Pode ser muito difícil, mas até dá para resolver. Mas outras questões mais internas de cada um de nós individualmente. Questões muito idiosincráticas, tendências mentais que a gente vem carregando. Alguns padrões, inclusive em relação a como a gente lida com a nossa busca espiritual. E a gente pode estar em processos aí que realmente estão levando 1000 anos. Que talvez, vida após vida, aquela pessoa ela chega naquele momento e é naquele momento que ela escorrega. É quando ela entra, é quando ela tem que enfrentar uma determinada coisa na sua via espiritual e aí ela não consegue. Vai chegar uma vida, acredito eu, que ela vai conseguir, né? Pela insistência, pela diligência, se esforçando, jogando a energia e vontade rumo a esse caminho. Mas isso pode demorar 100 vidas, pode demorar uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, até ela conseguir superar um obstáculo e haverá outros obstáculos também. Por isso que é muito difícil se libertar do samsara. Por isso que a gente não vive num mundo de 7 bilhões de bodhisattvas e muito menos de 7 bilhões de Budas. Por isso que Budas são muito raros no planeta. No atual ciclo que estamos, de acordo com os ensinamentos da linhagem Kadampa Gelugpa, com o Mahayana da Índia, Siddhartha foi o quarto Buda dessa nossa era cósmica da humanidade, desse nosso momento da humanidade, desse ciclo da humanidade em que estamos. Siddhartha foi o quarto Buda. E é claro que com ele se inicia um novo, um subciclo dentro desse ciclo maior, várias questões complexas aí. Haverá um quinto Buda, é profetizado nos sutras, em textos do Tantra Kalachakra, mas vai demorar. Não é agora. Não é o momento. O karma da humanidade não está pronto ainda. As condições ainda não estão completamente postas para que isso ocorra. E se pensarmos que esse próximo Buda, ele está no aguardo, digamos assim, para de fato renascer e chegar ao último completo despertar de um Buda.
mas ele está nesse aguardo há muitos séculos. Se a gente voltar lá para o tempo de Siddhartha, em que Siddhartha atuou junto a esse grande discípulo que ele teve. Claro que ele não está no aguardo no sentido de estar parado. Afinal, ele é o regente do Dharma. Ele zela pela tradição e por todos os bodhisattvas que estão abaixo dele. Mas ainda não é chegada a hora de haver um novo giro da roda do Dharma. O que eu estou querendo dizer é que a pressa não combina com esse caminho. Esse- essa não é uma senda para os apressados, para os impacientes. Nesse caminho é necessário ter paciência e dar um passo de cada vez. E saber que em alguns momentos a gente recua, em outros momentos a gente avança. É necessário ter uma estratégia. Nada é para agora, de fato. Até porque a gente nem experiencia o agora, de fato. E isso é importante a gente ter em mente, para que a gente não caia numa autoilusão que depois pode virar decepção. No sentido de que, poxa, eu estou praticando, eu estou meditando todo dia. E por favor, tentem meditar todo dia. Como faz bem para a nossa vida meditar todo dia. Mas isso não significa que só porque eu medito todo dia, às vezes 3 vezes por dia, que até daqui a 5 anos eu vou me tornar um ser iluminado. Certamente eu me tornarei uma pessoa melhor, né? Se eu meditar e, claro, alinhar isso com uma vida ética e uma vida de estudo, alimentando o discernimento, é claro que eu vou me tornar uma pessoa melhor, mais útil para os outros, né? Com uma mente mais saudável. Porém, eu não vou me tornar um bodhisattva daqui a 5 anos. E talvez nem daqui a 5 vidas. Ou talvez daqui a 5 vidas, sim. Não sei. Mas deixa o futuro para o futuro. Vamos agora tentar criar as sementes para que em algum momento elas possam florescer. Vamos criar os bons padrões de comportamento. Os bons são os caras. E por isso que eu gosto muito de como a linguagem budista ela vai enfatizar essa questão da semente, né? A semente que precisa ser regada, o cultivo, como a gente vê muito nos textos. Eles poderiam dizer pratique as virtudes, mas eles gostam de falar cultive as virtudes, porque é um trabalho que requer paciência. Quando eu descobri que a preciosa liberdade deste renascimento só se encontra uma vez, é extremamente difícil de encontrar novamente e é um ensinamento muito significativo. Por favor, abençoe-me para gerar incessantemente a mente do despertar, para gerar bodhicitta, que acabou faltando. Eu ia colocar a mente desperta ou do despertar e bodhicitta. Aproveitando sua essência, dia e noite. Essa liberdade, a libertação só ocorre uma vez. Depois que você se liberta do samsara, você não vai ser mais empurrado pela força do karma a renascer. Você só renasce se quiser. Um bodhisattva, ele vai renascer porque ele quer renascer. Ele quer ajudar os outros seres, né? Mas ele vai ter todo um poder de escolha ali sobre onde, como vai poder atuar. Para encontrar esse caminho, a pessoa ela tem que se direcionar. E quando se fala também só se encontra uma vez, é porque não há garantia de que, uma vez que se teve acesso a esse caminho, se ela começar a dar muitas costas, a menosprezar, e de novo, com paciência, né? Tem que ter paciência. Não é que você tem que virar um fanático nem nada, mas se você menospreza
dá as costas de completo e ainda cai numa espécie de detratação pública do ensinamento, realmente você está gerando um karma que te afasta do caminho, que te afasta do Dharma. Então, nesse sentido, você perde uma chance. E você não vai gerar a semente para que em alguma vida seja esta vida, aquela vida que sim, agora vai, se você quiser. Porque até a pessoa se libertar, ela pode escolher dar as costas. Até quando ela estiver já no ponto derradeiro. Quando ela está naquele ponto que na história do Siddhartha, Mara aparece para ele e tenta seduzir o Buda com as suas filhas, que representam perturbações, representam vícios. É toda uma história simbólica, claro. Mara é um deva do desejo que aparece para tentar um Buda, a que ele não continue no caminho. Então, até um determinado ponto do caminho, a pessoa ela pode realmente optar. Não, eu não quero isso mais. Eu quero usar todo esse poder que eu acumulei, todo esse conhecimento que eu acumulei, em benefício próprio e para ter poder sobre os outros. E aí ela vai para um outro caminho. Aí ela vai para o antidharma. Ela vai para o outro lado, para as chamadas vias da mão esquerda, numa linguagem esotérica ocidental. Mas o fato é que é extremamente difícil de encontrar as condições favoráveis para que se tenha acesso ao Dharma. E as condições favoráveis aqui incluem tempo também, para que você tenha tempo adequado para conseguir se dedicar à prática, recursos para conseguir acessar os materiais. E no mundo que a gente vive, não é a história da maioria da humanidade. Infelizmente, é um problema do karma coletivo humano. E o problema de como essas perturbações fazem com que a gente torne a vida coletiva, cada indivíduo com as suas perturbações, vai construindo um mundo, que é muito complicado. Então, abençoe incessantemente para gerar uma mente que esteja atenta e que seja uma mente do despertar. Aproveitando essa quinta essência do Dharma, dia e noite, né? Valorizando esse ensinamento que chegou até mim. Este corpo e esta vida estão sempre em mutação, como a bolha de sabão. Eles se desfazem a todo momento, como acontece com a bolha de sabão. As pessoas nascem, envelhecem, morrem, e é tudo muito rápido, tudo passa muito rápido. Lembre-se de quão rápido o corpo, a vida perecem e a morte chega. Após a morte, assim como uma sombra que segue o corpo, os resultados do karma negativo e positivo nos seguem. Aqui até se conecta com aquele outro ponto que nós vimos, a meditação sobre o karma, sobre a vida futura, sobre a impermanência, todos os temas que a monja Kathleen MacDonald trabalha nesse livro. Porque esse poema aqui ele está sintetizando os tópicos que servem para o estudo e a meditação do ponto de vista do Lamrim, da senda graduada, os estágios da senda para a iluminação e as coisas com as quais são importantes nós nos familiarizarmos para buscarmos um estilo de vida harmonizado com o Mahayana, com a busca pelo Mahayana. Quando a gente morre, tudo fica para trás. As pessoas, os entes queridos, os amigos, os bens materiais, o corpo. A única coisa que nos acompanha é o nosso karma, negativo e positivo, os samskaras, as sementes kármicas.
essas nos acompanham. E elas vão amadurecer numa vida seguinte. Elas serão determinantes para as circunstâncias do meu próximo nascimento. E estarão lá, esperando para poderem amadurecer na próxima vida. E em vidas seguintes também, conforme a gente continua alimentando. E a questão do karma ela é bem complexa. Nem tudo que eu fiz nesta vida vai necessariamente amadurecer na próxima. Algumas coisas podem amadurecer em vidas ainda posteriores. Então, buscar ter convicção no karma, e por isso que se medita sobre o karma, por isso que há meditações analíticas sobre o karma. Quando eu tiver encontrado convicção definitiva nisso, no karma, abençoa-me para que eu esteja sempre dotado de plena atenção, para que a minha mente não perca isso de vista, que cada pensamento meu, cada ação estão construindo o nosso futuro. Cada ação verbal, cada ação física e cada ação mental, que aqui inclui pensamento, intenção, emoção. Tudo isso está construindo, está lançando as bases para a minha vida futura, o alicerce da vida futura. Não é à toa que eu traduzi esse poema aqui como o alicerce da virtude, às vezes se traduz como as bases da virtude ou da boa conduta. Porque conforme a gente lê e alimenta a nossa mente com esses ensinamentos, e por isso que é importante meditar, estudar diariamente, se possível, para que a mente não perca a atenção, minimamente, nem que seja durante uma parte do dia, mas para que esta atenção não se perca. Porque é muito fácil. A nossa mente ela é indomável ainda. Ainda não aprendemos a domá-la. Então é muito fácil para que percamos o foco frente às obrigações da vida, em meio a todas as coisas que a gente tem que resolver na nossa vida. E até alguém que vive no monastério passa por isso também. Não se enganem achando, então tem que virar monge. Não adianta virar monge, porque o monge também ele vai ter que resolver uma série de coisas que têm de ser resolvidas, burocráticas. Quem vai fazer a comida, quem vai limpar o monastério, uma série de trabalhos que têm de ser feitos. Quem vai cuidar das finanças do monastério. Então, quem vai cuidar de turmas gigantes de outros monges, etc. Então, mesmo numa vida monástica, que a pessoa, é claro, ela vai ter muito mais tempo de estudo, em tese, e de dedicação, o normal é isso, mas ainda assim, muitas vezes ela não vai ter muito tempo para meditar. O tempo vai ser bem escasso devido a outras atividades que têm de ser feitas. E muitas vezes também ela entra no monastério e depois vê que talvez aquele caminho não era tão para ela. Então, a questão nem é essa aqui. Né? E para algumas pessoas, é claro que será muito positivo virar um monge. Mas a questão é como eu cuido da minha atenção. Não importa em que contexto eu esteja, mas como que eu permita que, mesmo em momentos que eu tenho que fazer outros afazeres, ainda assim, eu não perca totalmente de vista a contínua lembrança do Dharma. E a nossa mente, ela consegue, conforme a gente vai treinando a mente, ela consegue se focar em mais de uma coisa. Não é tão impossível assim. E pode parecer até estranho o que eu estou falando, porque muitas vezes se pensa, não, mas a plena atenção é você focar numa coisa por vez. Depende. Nesse contexto aqui, do Mahayana, da senda graduada, mesmo se você estiver numa fila do banco, mesmo se você estiver capinando um jardim, é bom também trazer o Dharma à mente. E não focar só naquela atividade, que é uma atividade, em termos espirituais, inútil. Mas é bom
Você aproveitar até esse tipo de atividade justamente para trazer o Dharma à mente, voltar a mente para o mantra, para o ensinamento, se estar ao redor de pessoas, buscar gerar uma mente compassiva, visualizar uma luz que se espalha no ambiente. Então, há muitas coisas que podem ser feitas aqui. E essa é a plena atenção, que inclui a contínua lembrança do Dharma, dos ensinamentos. A fim de abandonar até mesmo a menor coleção de não virtudes. Porque uma mente que está atenta, ela não vai se deixar arrastar pela não virtude, pelas ações danosas, as ações errôneas, quando estamos em situações que são situações que, em tese, nos tiram do foco do Dharma. Situações em que pode haver uma competitividade que surge, por exemplo, né, uma situação de trabalho, um processo seletivo, que seja. Mas como tentar manter a mente ainda assim com uma atitude budista, mesmo nesses processos, e mesmo sabendo que você precisa daquela vaga para sobreviver, né? Então você não vai desistir daquilo, mas ainda assim, sem ter uma mente que tenha rancor, raiva, inveja dos que competem com você. E sabendo que os frutos do seu esforço também, o que você vai conseguir ou deixar de conseguir, também são ligados com o seu karma. E o próprio, né, jogar energia em algo, se dedicar a algo, já está gerando um karma naquela direção, que pode amadurecer naquele momento ou em outro momento. Então, a fim de abandonar até mesmo a menor coleção de não virtudes e de realizar todas as ações virtuosas. Então, essa plena atenção para que a gente consiga agir no mundo, realizar as ações virtuosas. Porque aquela mente ela não perde o seu foco, ela não se deixa distrair pelas perturbações. E é até uma tática que a gente pode usar às vezes quando está em momentos que a mente está meio agitada. Aqueles o mau humor, né? Todo mundo tem algum tipo de mau humor, às vezes um mau humor matinal ou um mau humor que bate quando está com fome, ou em momentos do dia, né? As instabilidades da nossa mente. A gente tentar pensar, isso tudo é distração. E é o jeito de buscar se desapegar daquilo. E às vezes funciona. Muitas vezes funciona. Quando tá vindo muita falação mental, muita memória de alguma situação ruim, algo que alguém falou pra você e você não gostou, e você está focando mais no negativo em relação a uma pessoa e não no positivo. É uma pessoa que às vezes é sua amiga, né? Mas falou algo e te incomodou, muitas vezes sem uma má intenção, mas aquilo que você fica remoendo as coisas. Então, pensar que tudo isso é distração, tudo isso é desvio da atenção. Tudo isso é perder o foco, é perder o alvo. Na tradição cristã ocidental, a palavra clássica para perder o alvo é pecado. É claro que essa palavra ganhou toda uma conotação, uma outra conotação no mundo ocidental, no mundo das religiões abraâmicas. E aqui não é no sentido da outra conotação, mas essa ideia, né, de você perder a atenção é você perder o alvo. Você errou o alvo. A sua ação visava um objetivo, mas aquele objetivo não foi alcançado, porque é uma ação que acaba causando danos. Você buscou um contentamento com aquilo, uma satisfação, mas como você se deixou levar pelas perturbações, você gerou um karma negativo. Você realizou uma ação negativa que vai amadurecer em infelicidade, que vai amadurecer em sofrimento, e não no contentamento, ou na felicidade, ou no bem-estar, ou no prazer que você tanto buscou. Então, por isso que a atenção aqui, ela é chave. A perda da atenção, ela pode ser mortal nesses caminhos, nessas buscas espirituais.
E uma forma de não perdermos a nossa plena atenção, ou de tentarmos cultivá-la, tentarmos alimentá-la, né, o pouco de plena atenção que a gente consegue ter ainda, é tentando reconhecer as deficiências das coisas agradáveis do samsara. Né? Como que, de certa forma, quase tudo no samsara é um grande golpe de marketing. Como as coisas que nós buscamos no samsara, achando que vão nos trazer felicidade, acabam resultando em sofrimento. Então, reconhecer que o samsara não é uma base confiável. O samsara não é o alicerce, a base da virtude. Porque às vezes eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida, eu cheguei num momento, opa, agora tá tudo bem. Agora eu serei feliz. Agora as coisas se resolveram. Eu estou num bom momento. Só que isso passa como uma bolha de sabão. E as coisas ruins aparecem de novo. Os problemas aparecem de novo. Porque o samsara não é confiável. O samsara é um grande problema. É um produto da ignorância, é um produto de uma força cega, é o produto de avidya, a não visão da realidade. É o produto de um erro cognitivo. Enquanto estivermos sujeitos a esse erro cognitivo, a nossa visão será distorcida e a gente vai continuar a confundir as causas do sofrimento com as causas da felicidade e vice-versa. A gente vai continuar a não reconhecer outros modos possíveis de vida, porque o nosso eu ele ainda está sob esse molde. Ele é um produto desse molde. Ele é um samskara. Ele vem desse samskara, esse molde de ignorância, esse molde de separatividade. Então, a gente já começa em desvantagem aqui no samsara, porque a nossa mente ela já começa entorpecida. E o Dharma é um antídoto que visa desentorpecer a nossa mente. Não é à toa que a palavra, a tradução mais ideal para o que se traduz como iluminação, na verdade, é despertar. Bodhi, o despertar. Samyak Sambodhi, o completo despertar de um Buda. Então, quando eu reconheço essas deficiências das coisas agradáveis, eu não me engano mais tanto por elas. Eu me desapego delas. Eu tento me desapegar dessas coisas. Eu tento gerar uma serenidade em mim, um senso de contentamento. Porque o desapego ele tem muito a ver com isso. As pessoas às vezes veem o desapego como uma vida muito triste, uma vida austera, em que você tá lá numa caverna escura e vivendo como um eremita, um ermitão. É uma imagem comum que se tem, né, de uma pessoa desapegada, aquela pessoa que já tá até fraca fisicamente, de tanta carga da qual ela teve que se livrar. E como foi difícil se livrar de tanta carga. Mas a gente pode pensar também no desapego como uma vida de contentamento, porque eu já não tenho mais tanta voracidade para ir atrás de certas experiências. Eu já entendo que elas não me satisfazem de fato e que eu fico apenas repetindo um padrão que acaba me fazendo voltar para o mesmo estado em que eu estava antes, sem ter aprendido nada. Então eu fico só naquele padrão de comportamento, alimentando aquele samsara, alimentando aquelas perturbações. Então, imaginar que é como um- uma tentativa de buscar o contentamento, e de aceitar que há certas coisas que, por mais que eu as deseje e queira bastante, talvez eu nem precise delas. Eu acho que eu preciso, mas refletindo melhor, será que eu preciso mesmo?
E se eu não preciso delas, para que que eu vou atrás delas? Se elas não são tão essenciais assim para mim. Para que ficar me jogando em tantas experiências? E às vezes você vai muito empurrado pelas companhias. Aquela velha história que o budismo fala, cuidado com as companhias. Quando o budismo fala isso, não está falando para as pessoas se isolarem e não terem amigos, muito pelo contrário, né? Um bodhisattva ele deve ser amigo de todos os seres, no real sentido da palavra, um sentimento realmente fraternal para com todos os seres. Mas é no sentido de que você não deve se entregar à manada. Você não deve ser apenas uma mais um daquela manada que vai seguindo a onda. O que a gente vê em todas as culturas, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano. As pessoas elas vão fazendo as coisas muito seguindo a manada. Não é algo novo isso aí, apesar de hoje isso ficar muito nítido por questões de redes sociais, etc. Né, as tendências que viralizam, ou também toda a questão, né, o que que é a opinião pública e tudo mais, a mídia de massas, mas isso já acontecia muito antes. Toda a questão de o que que eu tenho que fazer para me sentir aceito naquele grupo, para sentir que estou cumprindo com as minhas obrigações diante daquela cultura, daquela tradição. Mas às vezes aquilo nem é algo sincero meu. Eu apenas estou seguindo padrões de uma manada. Então, percebendo que não há satisfação em apreciar essas coisas samsáricas e que, na verdade, tudo isso é porta para todo o sofrimento. Ficar buscando essas experiências, buscando um tipo de satisfação, isso sempre vai nos escapar, de alguma forma. Então, tentar reduzir o poder. E como eu falei, tem que ter paciência. A paciência ela entra aqui de novo. Porque não necessariamente eu vou conseguir realmente me desapegar de algo tão fácil assim. Eu mencionei antes que, em geral, por tudo que eu já li e pelo que eu entendo, e por ensinamentos que eu recebi, nós estamos num processo muito longo, repetindo padrões. E às vezes repetindo padrões há séculos, há milênios. Então, até essa forma de se desapegar, ela também tem que ser feita com estratégia. A gente também tem que saber que esse desapego, ele também é gradual, em geral. Claro que tem coisas que dá, né, tem gente que consegue, gente que fuma cigarro e aí a pessoa consegue largar aquilo do dia para noite. Aqui eu tô falando de coisas bem mais simples, na verdade, né? A pessoa come um alimento que faz mal e aí ela larga aquilo e não come mais. Às vezes pode demorar alguns anos, mas ela acaba conseguindo. Mas, mas os padrões de comportamento, determinados padrões de comportamento que nos levam para determinadas direções na nossa vida, esses podem ser mais difíceis da gente superá-los assim de pronto. Então a gente tem que tomar cuidado, né, sabendo que também não vai ser porque eu li esse texto agora que eu já vou, ok, hoje eu vou conseguir. Eu vou conseguir reconhecer as deficiências do samsara e eu então não terei mais essas experiências. Eu vou viver agora uma vida totalmente dármica. Não é tão simples assim. É um passo de cada vez e do que a gente vai introjetando na nossa rotina. E foi o que eu quis enfatizar muito, por isso que eu também quis que a gente estudasse esse livro, para mostrar que buscarmos estabelecer uma rotina de meditação, de prática espiritual, é um primeiro passo num caminho de várias vidas.
Então é a questão de alimentarmos tendências. O projeto aqui não é para essa vida, gente. O projeto aqui é para várias vidas. É de alimentarmos boas tendências para as vidas futuras, para que a gente consiga se desenvolver mais e mais nas vidas futuras. Esse é o projeto da senda graduada, é isso que o Lamrim ensina. Então, reconhecendo que não há satisfação em apreciar as coisas do mundo, que elas são a porta para todo o sofrimento e que não são confiáveis, por favor, abençoe-me para gerar um forte desejo pela bem-aventurança da libertação. Então, que eu consiga redirecionar o meu desejo, que eu consiga diminuir o poder do desejo somente para as coisas imediatas dessa vida, desta vida atual, para satisfazer as coisas que eu busco nesta vida atual e que eu comece a ter em mim e conseguir alimentar mais o desejo de libertação, a busca, o anseio pela libertação do samsara, que talvez nem fique tão forte ainda, mas talvez já esteja menos fraco do que ontem. Então é sempre essa questão. Talvez esteja melhor do que ontem, talvez esteja pior. A gente tem sempre que avaliar aqui as coisas, mas sabendo que é tudo uma questão de qual semente, qual tendência eu estou alimentando, para onde eu estou direcionando a minha atenção, para onde eu estou direcionando o Chitta, o fluxo mental. Por ser guiado por este pensamento puro, com contínua lembrança do Dharma, vigilância. Esses dois sempre vêm juntos como aspectos de dhyana, da paramita, da perfeição da plena atenção. A contínua lembrança e a vigilância. É uma mente que é vigilante, que não se deixa levar pela manada, nem a manada externa e nem a manada interna aqui de perturbações de kleshas. Porque é fácil criticar a manada externa, é fácil falar, eu não vou na onda, eu não sou gado, eu não vou na onda dessa gente, né? Não vou ver, não vou gostar daquele filme, não vou seguir aquela tendência, etc. Não vou ficar chorando por causa de esporte, tendo ataque cardíaco por causa de time de futebol que perde o jogo e tudo mais. Não vou cair em jogos de política. É fácil, na verdade, para pessoas que já estudam esses assuntos entender que realmente não vale a pena cair nesses condicionamentos, nesses jogos do mundo externo. Mas como lidar com a manada interna, que é esse conjunto de perturbações em nós, que são todas interligadas entre si. Tudo é interdependente, né? E uma perturbação vai te levando para outra. Um klesha vai te levando para outro. Mas um klesha também é uma oportunidade, né, de eu ativar uma virtude que vai levar para outra virtude, para outros insights, outras compreensões e daí por diante. Mas essa é a questão. Como lidar com a nossa manada interna aqui, que são essas tendências. São esses samskaras e são os kleshas, são as perturbações dentro de nós. São as várias emoções perturbadoras dentro de nós. Os pensamentos negativos, os desejos egoístas, o nosso eu, né, que ele se acha tão íntegro e concreto, e na verdade ele é constituído por todo esse imbróglio produzido por essa manada, enquanto a gente se acha tão autêntico. Então, por favor, abençoe-me para que eu possa fazer da manutenção dos votos de libertação individual à raiz dos ensinamentos, a minha prática essencial. Então aqui é quando chega naquele ponto
em que a pessoa já cultivou contínua lembrança, vigilância, plena atenção, já vem praticando as paramitas. E aí ela chega no momento que ela percebe, numa vida que ela percebe, ok, agora eu quero me libertar mesmo. Agora realmente eu tenho uma convicção de que eu devo me libertar do samsara. Quando ele fala também do voto da libertação individual, ele está falando do voto monástico aqui. Tsongkhapa era um monge, então são os votos pratimoksha, que mesmo no Mahayana eles são adotados pela comunidade monástica, que são esses votos de uma renúncia radical do mundo. É claro que um não monge, um praticante laico ou leigo, como se traduz, um upasaka ou uma upasika, no caso de uma mulher, eles também têm os seus votos, e muitos dos votos, na verdade, são comuns com esses votos da libertação individual. Muitos dos compromissos são comuns, mas outros não. Afinal, essa pessoa ainda vai ter que ter uma vida em família. Essa pessoa ainda vai ter que tirar o seu sustento. Ela não está no monastério sendo sustentada pela comunidade. Então, a forma como isso vai se adaptar vai ser um pouco diferente. Mas são votos que foram estabelecidos na literatura Vinaya, na literatura monástica, lá dos inícios do budismo, né, da instituição monástica budista surgir, algum tempo após a morte do Buda, né, no chamado Primeiro Concílio. Então, mas são ensinamentos que também podem ser aplicados para não monges, né, que vão falar de questões éticas, vão falar de questões de conduta. Mas a gente pensar, né, a manutenção dos compromissos que nós temos, que nós buscamos. E aí cada um tem que avaliar. A questão não é uma coisa de baixo para cima. O monge é aquele que ele fez um voto, né? Ele fez aquele voto de realmente ter que viver aquela vida, usar aquelas vestes. Mas um buscador que não é monge, ele tem que saber o que que ele busca exatamente nesse momento. E também em termos de longo prazo, de várias vidas, em termos de o que que ele busca, o que que essa mente busca, qual é o compromisso que você tem com a sua mente, com a sua tita. Do jeito que falando nessa linguagem budista, talvez não seja tão forte. Talvez fique mais forte se eu falar em termos ocidentais. Qual é o compromisso que você tem com a sua alma? Usando uma didática aqui para adaptar a linguagem. Mas então, qual é o compromisso que você tem com a sua mente? Pensando que ela vai continuar após esta vida e que o que vai acompanhá-la será o karma. Quais compromissos você estabeleceu consigo próprio? E o que você acha que você consegue manter, sinceramente? E pensar que essa manutenção desses compromissos podem ser um alicerce para que você consiga estabelecer o tipo de vida que você busca, que talvez ainda não seja a vida de um bodhisattva, de alguém liberto, porque isso não vai acontecer do dia para a noite, mas uma vida realmente mais alinhada com o Dharma. Assim como eu caí no mar do samsara, assim também caíram todos os seres que perambulam pela roda, todos os seres que estão renascendo. Esse perambular é isso. É o renascimento compulsório e compulsivo. Assim também caíram todos esses seres, as minhas mães. Aí vem a meditação da compaixão, visualizar todos os seres como as nossas mães. E da mesma forma que as nossas mães cuidaram de nós, cabe a nós então retribuirmos esse cuidado. Algo que é muito presente na cultura asiática, nessas culturas asiáticas tradicionais. Né? Nessas culturas asiáticas tradicionais não tem asilo. Nas culturas asiáticas tradicionais, os filhos cuidam dos pais quando eles chegam numa determinada idade.
as famílias, né, elas sempre têm um senso de comunidade muito forte, e um senso com a comunidade em geral muito forte. Então, mas pensar em todos os seres como tendo sido as nossas mães, como tendo sido nossos amigos, nossos parentes, e como então retribuir toda a bondade que esses seres, com a qual esses seres cuidaram de nós. Ao ver isso, por favor, abençoe-me para treinar na Bodhicitta Suprema. Que aqui já não é mais aquela Bodhicitta intencional, já não é mais a intenção de libertar os seres, mas é realmente de fazer com que o Lojong, fazer com que a alquimia mental aconteça, fazer com que haja essa transformação da mente, essa transmutação da mente. Abençoe-me para que eu consiga. Esse abençoe-me aqui é no sentido de guie-me, me dê o ensinamento, me instrua. Não é uma coisa mágica aqui, obviamente. Tsongkhapa não era uma pessoa supersticiosa, obviamente. Estamos falando de um bodhisattva muito elevado. Então, abençoa-me para treinar na Bodhicitta Suprema. Instrua-me, mostre-me o caminho, nutra a minha mente com esses ensinamentos que vão me levar para a prática, para uma vida guiada por Prajnaparamita, pela perfeição da sabedoria, que carrega a responsabilidade de libertar os seres presos à roda do samsara. Não basta a libertação individual. É necessário buscar a libertação de todos os seres. Aqui ele está passando pelos três tipos de praticante. Primeiro, aquele praticante que se preocupa com a próxima vida, que é o caso de todo mundo aqui que ainda não está perto de se libertar. É melhor já ir pensando, né? O que que você vê para a próxima vida? Porque ela vai chegar mais rápido do que você imagina. Para todos nós. Depois há o segundo tipo de praticante, aquele que já tem mais convicção. Então, ele já realmente se dedica mais à libertação. Só que não basta ele se libertar, porque ele teve o bom karma de ter acesso a uma Mahayana. E ele sabe que é necessário auxiliar os outros seres também. Não basta se libertar do samsara e ficar descansando depois disso. Até porque essa nem é a iluminação de um Buda ainda, esse nem é o estágio final da senda. É necessário retornar, percebendo o sofrimento de todos os seres, das nossas mães. Já que somos todos interdependentes, né, se percebemos essa interdependência, se percebemos que não há eu, não faz sentido eu buscar uma libertação somente para mim. E estar disposto, então, estar disposto a seguir esse caminho. E para que Bodhicitta real, a real Bodhicitta surja, a Bodhicitta última, não basta eu desenvolver apenas a intenção. Mesmo que eu desenvolva apenas Bodhicitta, sem me familiarizar com os três tipos de Shila, de harmonia, não conseguirei alcançar a iluminação. Então, é necessário cultivar a perfeição da harmonia, porque ela é a base. Ela é, em parte, esse alicerce. Todas as paramitas juntas são esse alicerce. É claro que uma paramita contém todas as outras. A harmonia, ela contém em si todas as outras paramitas. Generosidade, dana, a paciência que eu mencionei bastante hoje, kshanti, a energia, a reta energia, que também às vezes é traduzido como diligência, esforço,
alegria, coragem, coragem entusiástica, essa reta energia víria, a plena atenção, dhyana, que inclui a prática da meditação, a contínua lembrança, a vigilância, e o discernimento, sabedoria, prajna, que tem vários níveis, desde o nível de discernimentos mais simples até a sabedoria mais profunda que discerne a real natureza do eu, que percebe que o eu é vazio de existência inerente. Então, essas seis paramitas, elas são encapsuladas em Shila, na harmonia, porque uma paramita contém todas as outras. E sem ela, eu não conseguiria alcançar. Porque quando se fala em harmonia aqui, não é uma harmonia no sentido de que, como eu me sinto bem. É aquela harmonia de acender um incenso, tá com um cheiro bom, então eu tô me sentindo muito bem hoje, o ambiente está harmonizado. Mas é uma harmonia no sentido de uma vida, de uma conduta de vida, que é guiada por bodhicitta, que é guiada em termos de ação de corpo, de fala e de mente, por bodhicitta, pela mente do despertar, pelo altruísmo, pela compaixão, pela meta mahayana. Isso é essa harmonia. Essa harmonia, buscar essa harmonia com todos os seres, com essa interdependência. Isso é Shila, que também a gente pode entender como ética. Muitas vezes é traduzido como ética. Eu gosto da tradução harmonia, mas a tradução ética funciona se entendermos bem o termo ética aqui, né? Não como moral ou como costumes que variam de época a época, de cultura a cultura, mas como realmente esse reto agir, esse reto viver no mundo, entendendo que é uma harmonização com o que há de mais elevado em nós e em todos os seres. Então, por favor, abençoe-me para que eu cumpra o voto dos filhos dos vitoriosos com êxito, os filhos de Buda, os filhos e filhas de Buda, os Bodhisattvas. Como muitas vezes se usa esse termo, obviamente não filhos literais, mas que fazem parte daquela linhagem do Buda. Bodhisattva significa um ser que é guiado por Bodhi, que é guiado pela luz sutil, que é guiado pela luz. É um filho da luz. É alguém que é guiado por bodhicitta, pelo despertar. É uma mente que tem que ter bodhicitta de fato, senão não é um bodhisattva. Senão não é digno desse nome Bodhi. E alguém que, um bodhisattva real, o termo ele é usado de formas muito amplas no Mahayana, mas um bodhisattva real é aquele que de fato se libertou do samsara, aquele que já alcançou um determinado bhumi, ou uma determinada iniciação, que já o tornou não somente um ser liberto, mas um ser que já tem a sabedoria necessária para renascer e auxiliar os outros. Aqui, recapitulando os três tipos de Shila, renunciar ao mal é o primeiro tipo, a renúncia às não virtudes, a renúncia às ações não virtuosas, que isso muitas vezes é sintetizado naquelas 10 ações não virtuosas, né, que vai do matar às ações de corpo, renunciar ao ato de matar. E aí, matar também pode ter vários níveis aqui. Um bodhisattva não vai matar nem mesmo um inseto. Né? Então, a questão da dieta, do vegetarianismo, o veganismo. Então, renunciar ao matar. E aí, vai daí por diante. O roubar, né? Não tomar o que não é seu. A má conduta sexual, que é a outra ação de corpo, né? Não deixar que a sua sexualidade se torne abusiva e destrutiva, nem para si próprio, nem para os outros. E essas são as de corpo, aí vão ter as de fala também. Não ter uma fala abusiva, né, que é com a intenção de causar sofrimento. Aquela fala venenosa mesmo, né? Eu quero envenenar essa pessoa, eu quero ferir essa pessoa. Não semear a discórdia,
Que também você está querendo envenenar alguém aí, mas às vezes de forma indireta, via fofoca maldosa, semear a discórdia entre os outros, cujo pior nível é quando se semeia a discórdia numa sanga, num grupo budista, ou num grupo que busque um caminho espiritual autêntico e idôneo. Quando tem alguém lá que está tentando colocar pessoas do grupo umas contra as outras, essa pessoa ela tem que ser retirada do grupo imediatamente. E isso tem que tomar muito cuidado, né? Não é bom ficar fofocando sobre os outros quando se está nesses grupos, porque isso pode destruir o grupo. Então, a tagarelice também, que já é aquela falação mais inócua, mas que demanda tempo, energia, e as pessoas ficam tagarelando, 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 e é conversa que não leva para muita coisa. Então, são as ações destrutivas da fala e o mentir também. Claro, né, o enganar os outros com aquela intenção vil mesmo de eu quero manipular essa pessoa, eu quero que essa pessoa faça algo para mim, então eu vou dar uma informação errônea para ela, ou quero causar danos a ela, então eu vou falar algo errado para ela. O mentir também entra aí. E as ações danosas da mente, que aí vai ter a malícia, que é o desejar o mal para o outro, né? Quando você deseja o mal, quando você se regozija quando algo de ruim acontece com alguém que você não gosta. Então, a malícia, quando você deseja a morte de alguém, que é terrível desejar isso, né? Mas muitas pessoas desejam. E então, tudo isso entra no rol da malícia. A cobiça ou avareza, né? Aquela mente que está ávida por acumular coisas, que podem até nem ser coisas tão materiais assim, pode ser conhecimento, ideias, mas apenas para ela sentir que ela domina aquilo, que aquilo é dela, né? Ela identifica o eu com aquilo, aquilo é meu. Então, a cobiça, ela entra aí também, nas ações, nesse rol de ações errôneas da mente. E por fim, as visões errôneas, as crenças errôneas. Negar o karma, negar o renascimento. Então, não vamos cair nesses golpes por aí. São visões errôneas que se espalham por aí, né? Negar o karma, negar o renascimento, negar Shunya, negar o vazio, e negar uma série de outros princípios e preceitos do Buda Dharma, do Dharma Mahayana, e de outros caminhos que também levam para a libertação dos seres. Então, renunciar a essas ações errôneas, cultivar as virtudes, buscar o cultivo das virtudes, por meio de uma vida que seja guiada pelas paramitas. Então, tentar introjetar a prática da meditação, por exemplo, o estudo, a reflexão, tudo isso para ajudar, para que a gente tenha uma base boa para conseguir colocar isso em prática, para conseguir ter uma vida mais virtuosa, diminuir o poder das perturbações, dos vícios e aumentar o poder das virtudes, saber aplicar os antídotos. Falei tanto da paciência hoje, é algo que todos nós precisamos, eu preciso pelo menos. Então, saber cultivar a paciência como um antídoto para muitas daquelas perturbações que nos atrapalham a tentar ter uma vida mais em consonância com o Dharma. Então, cultivar as virtudes, buscar auxiliar todos os seres, e então buscar auxiliar todos os seres de acordo com a meta Mahayana. Aí entra a Bodhicitta também. São os três tipos de Shila: renunciar ao mal, praticar as paramitas e buscar auxiliar todos os seres. Acho que muitos aqui já viram algo muito parecido num outro texto. Por ter pacificado as distrações em relação aos objetos errôneos,
e analisado corretamente o significado da realidade, por favor, abençoe-me para gerar rapidamente em meu fluxo mental o caminho que une chamata e vipassana. Então, a ênfase aqui nos dois tipos de meditação, chamata e vipassana, que há um problema também, porque vamos ter outros budismos que vão basicamente eliminar o vipassana e só vão ter chamata. Só vão enfatizar na questão da atenção, mas não vai ter a análise e a reflexão que são necessárias para que a gente consiga de fato transformar a nossa mente, para que a gente consiga de fato transformar esses padrões que estão inconscientes em nós. Então, o não se colocar em análise é um problema. E vai ter vertentes, não só budistas, vai ter muita gente aí que fala de meditação e que acha que é ruim usar a mente, o pensamento na meditação. A gente nunca deixa de usar a nossa mente. Se a gente deixar de usar a nossa mente é porque a gente morreu. E morreu de fato, né? Não vai nem mais renascer, porque fomos aniquilados da existência, do cosmos, da manifestação de tudo. A questão é como a gente remove as perturbações da mente, como a gente remove as flutuações da mente e deixa ela estabilizada. Esse é o objetivo da yoga que o Patanjali falava. Yoga Chitti Vritti Niroda, né? A yoga é essa pacificação da mente, em que você resolve essas perturbações, essas flutuações. E agora, então, ela tem um poder de análise muito mais forte. Ela tem esse poder de análise, esse poder de chegar à raiz dos fenômenos. Agora ela está clara e afiada como uma espada, como essa espada aqui que vemos na imagem de Jetson Kappa. Essa espada que está à esquerda aqui na imagem, né, que na verdade seria o lado direito, representando a sabedoria de Manjushri, representando a sabedoria que compreende o vazio, que corta os nós dos nidanas, dos elos da ignorância, dos elos de avidya. E ele também carrega a, os sutras da perfeição da sabedoria do outro lado, os sutras que levam para essa compreensão, os sutras Prajnaparamita. Então, unir Shamatha e Vipassana, unir os dois tipos de meditação. Quando eu me tornar um veículo adequado, através do treinamento na senda comum, no Sutrayana, quando eu já tiver bem estabelecido na minha mente toda a base ética, filosófica, tiver bem entendido o vazio, os aspectos da senda, por favor, abençoe-me para que eu possa entrar imediatamente no portal sagrado dos seres afortunados, o supremo de todos os veículos, o Vajrayana. Então, quando eu tiver cumprido com os requisitos, que eu possa me tornar digno, então, para adentrar o caminho esotérico, a senda esotérica, o budismo esotérico, que é o Vajrayana. Que aí haverá um aceleramento do caminho, que é o Tantra, que são as práticas de visualizações mais profundas, os mantras mais profundos, com seus vários níveis, que vão fazer uma transformação mais acelerada em mim. Nem vou falar sobre os problemas do Tantra, já falo isso bastante, e até algumas questões, né, que são muito polêmicas. Eu fiz uma live semana passada e vocês podem ver lá na aba ao vivo do canal, que eu falei bastante sobre isso, dialogando com outras literaturas. Mas o Tantra é idôneo e autêntico aqui, de Tsongkhapa. Daqui de Tsongkhapa promulgou e defendeu, por isso que ele é chamado de o reformador do Dharma. Porque na escola Gelugpa, no núcleo original de Jetson Kappa, tantras espúrios, distorcidos, interpretações errôneas, literais, não entravam. Nesse momento, a base para alcançar as duas coleções de mérito e sabedoria é a manutenção dos meus votos com pureza. Então, a importância de uma conduta pura, uma conduta harmônica, ética, a importância de Shila, aqui novamente. Quando eu tiver adquirido convicção nisso sem esforço,
Abençoe-me para que eu os proteja, para que eu proteja os meus votos, para que eu não largue os meus votos, não quebre os meus compromissos, que podem ser compromissos que você fez consigo próprio nessa sua busca, que você fez com a sua mente, o seu fluxo mental. Ou para deixar mais dramático, porque eu sei que pesa mais quando a gente fala isso, os compromissos, os votos que você fez com a sua alma. E muito cuidado com o tipo de compromisso e voto que você faz com a sua alma, com a sua tita, com juramentos, porque isso será cobrado. O karma cobrará. Então, esteja bem ciente acerca disso. E proteja esses compromissos, mesmo que isso custe a minha vida. É um modo que eles falam, né, que não importa em que circunstância eu esteja, mas que eu não abra mão dos meus votos, que eu não abra mão do Dharma, mesmo sob risco de vida. Porque a vida passa, mas o karma nos acompanha. Então, quando eu tiver compreendido exatamente os pontos vitais dos dois estágios, a essência das coleções tântricas, e estiver desfrutando de 4 sessões de meditação com diligência, sem me distrair com objetos que não sejam de meditação, por favor, abençoe-me para que eu possa realizá-los de acordo com os ensinamentos dos seres sagrados. Então, quando eu tiver compreendido os pontos vitais dos dois estágios, aqui quando ele fala nesses dois estágios, é do Mahayana e do Vajrayana. O Vajrayana como esse aspecto esotérico do Mahayana. E tiverem empreendido as 2 coleções de mérito e sabedoria, as virtudes guiadas pelo discernimento e sabedoria, por Prajna. E tiverem entendido, então, quais são os tantras mais primordiais e mais importantes, a coleção, a essência das coleções tântricas, né? Quais são os mais importantes, o que é para ser enfatizado, o que é idôneo. E estiver desfrutando de 4 sessões de meditação, conseguir encaixar no dia 4 sessões de meditação, que podem ser 30, 20 minutos. Os muçulmanos, aqui, não estou falando nem só da gnose islâmica, né? O muçulmano padrão, ele reza 5 vezes ao dia, que eu acho bem admirável, na verdade. É muita disciplina que a pessoa tem. E eu sei de outras religiões aqui exotéricas mesmo, em que há essa preocupação, né? E a gente tentar pensar que no Dharma budista é a mesma coisa, e na verdade é enfatizado isso em textos budistas. Tentarmos buscar uma rotina em que, preferencialmente, tenhamos até mais de uma prática meditativa ao longo do dia, que não é para serem 4 meditações de 1 hora, mas podem ser 4 de 20 minutos, 15 minutos, 15, 20, 30 minutos, conforme o tempo permitir. Mas se não der, tá tudo bem. Um Uma meditação por dia já tá ótimo. Por favor, abençoe-me para que eu possa realizá-los de acordo com os ensinamentos dos seres sagrados. Assim que os amigos virtuosos que revelam um nobre caminho e os praticantes espirituais que o seguem corretamente tenham vida longa. Vida longa para todos aqueles que disseminam o Dharma, né? E vida longa para todos os seres. Por favor, abençoe-me para pacificar completamente os acúmulos de obstáculos externos e internos, que o caminho possa ser percorrido sem grandes tropeços. É claro que haverá tropeços, haverá conflitos internos e às vezes externos também, mas que seja o mais pacificamente possível, já que se libertar do samsara não é algo fácil, e aqui acho que chegamos ao último slide. Em todas as minhas vidas, nunca separado de gurus perfeitos, nunca separado de gurus idôneos, aproveitando essa oportunidade rara em cada vida que se mostra de alguém que realmente entrou na corrente do Dharma e está profundamente ligado ao Dharma, que eu possa desfrutar do magnífico Dharma,
e completando as qualidades dos fundamentos e caminhos das diferentes práticas, né? Aqui caminhos às acumulações de método, sabedoria, as diferentes virtudes, as acumulações do Tantra, os votos, os compromissos, que eu possa rapidamente atingir o estado de Vajradhara, a representação tântrica do Buda absoluto, a representação tântrica de Adi Buda, da realidade última, em que não há mais eu, não há mais eu e não há mais outro. E aí eu faço a ponte com a escola Junã, né, que é vazio de outro, que é realidade última, é o que também é chamado na filosofia budista de Dharmata, a natureza última de todas as coisas.